Bom dia, alunos. Preferi fazer esse vídeo é, porque o meu Instagram nem todo mundo tem acesso, né? E aí eu preferi fazer esse vídeo aqui. Não, teve alguns alunos que não teve a revisão que eu fiz, né, a respeito da viagem geográfica, que foi logo do início do ano a hoje, em que a gente passou por os conceitos de lugar, paisagem, território, região, espaço geográfico, que está tudo embutido nisso. No espaço geográfico é construído pelo homem através da tecnologia, né? E a gente viu que os lugares se relacionam, que a gente tem afeto aos lugares, a gente viu que as paisagens estão em constante transformação e que elas são feitas pela natureza, paisagem natural ou humana, quando é uma cidade, quando é construída pelo ser humano. A gente viu que território simboliza poder e que todos nós construímos o território. Nosso país é um território, nosso lar é um território. A gente viu que região é um recorte. E esse recorte, cada parte do mundo, existe regiões com características diferentes, seja a natureza, seja os aspectos econômicos, culturais, os costumes das pessoas. Então, região Nordeste tem um costume, região Sul tem outra, certo? E aí a gente viu que o espaço geográfico, tudo isso de conceito que eu falei, lugar, paisagem, território, região, está dentro do espaço mundial, total, que é construído e reconstruído pelo ser humano. Aí a gente viu a Rosa dos Ventos, e vocês vão estudar leste, norte e sul, né, oeste. Os colaterais e subcolaterais, vocês dêem uma olhada aí. A gente viu o Cruzeiro do Sul, a gente viu os paralelos e meridianos, né? Os paralelos sendo latitude e meridianos longitude. A gente viu que o sistema solar é formado por 8 planetas. E que tudo isso é necessário a nossa compreensão, né? Para a gente entender essa terra que a gente vive, né? E aí a gente viu também a atmosfera, que é formada por gases, né, como gás carbono, oxigênio, metano e tantos outros. E que o homem está destruindo a natureza e ao destruir, destrói também, gerou o buraco na camada de ozônio no polo ártico, que faz com que os raios solares ultravioleta ultrapassem essa atmosfera, fazendo mal à saúde humana, como por exemplo câncer de pele, né? E que a gente consome tanto, tudo, desodorante, roupa, ar-condicionado, sapato, tudo que a gente consome, tudo que a gente produz e consome gera problemas ambientais, certo? Aí nessa viagem geográfica, a gente vai agora, desse início, a gente vai ver os fatores, vamos ver os fatores geográficos, certo? Que é nada mais do que aquilo que tem na Terra e que faz com que os climas possam, tem no livro de vocês, né? Fatores geográficos na parte de climas. Deixa eu ver, a parte 106. Desculpa, dá uma olhada aqui. Da página 198 a página 104, tem falando sobre os fatores geográficos. Dentre os fatores que favorecem a formação de climas são os fatores astronômicos, né? Que a questão da inclinação do Sol faz com que aconteça climas em determinada localidade. Deixa eu ver, o movimento da Terra, né? Inclinação e movimento da Terra, inclinação da Terra em movimento, translação e rotação. Astronômicos, que é esse, meteorológicos, né? Os ventos, né? E massas de ar que circulam dentro dessa atmosfera para formar. E o que a gente vai ver agora, que é os fatores geográficos. Tem no livro de vocês, 98 a 105, que é a latitude, quanto mais próximo do Equador, mais quente. A altitude, quanto mais alto o terreno, mais frio é, porque a cada 200 metros de altura diminui 1 centímetro, 1 grau Celsius. Maritimidade.
Maritimidade e continentalidade. O que está na terra, maritimidade. O sol aquece a terra, aquece o mar, o oceano, e demora a aquecer. Então, os lugares que você for visitar a praia e na cidade de Fortaleza, não sei, você vai observar que tem uma temperatura diferente da nossa aqui do interior, do continente. Por quê? Lá, ao demorar a aquecer a água do mar e do oceano, faz com que essa temperatura do mar, naquela região próxima, permaneça a mesma temperatura por muito tempo, certo? O dia é sempre a temperatura mais ou menos igual. Aqui não. Aqui no interior, no continente, continentalidade, de dia é quente, de noite é frio. Então muda de temperatura. Lá não, dia e noite é igual, tá? E aí a gente viu que outro fator geográfico é a vegetação. A vegetação não tem o poder de evaporar. Ao evaporar, ela está contribuindo para a formação de climas e de chuvas. Por que é importante estudar a questão de climas, professora? Porque nós sabemos que os climas, eles contribuem para a questão da organização social, né? Para a questão da alimentação, certo? Vou dar um exemplo. Porque que região sul e norte, aliás, sul e sudeste, são as regiões que têm um poder aquisitivo muito maior. Não é só por conta da tecnologia, não. Também é por isso. Mas porque lá existe uma quantidade maior de água, certo? E existe uma terra melhor para se trabalhar para a agricultura. Existem vários fatores que fazem com que aquela população seja mais enriquecida. Aí você diz assim, professora, mas a região norte, na Amazônia, também tem bastante água. Mas lá não conseguiram desenvolver tecnologias o suficiente para se desenvolver, certo? Mas com o tempo isso vai acontecer. Então, voltando. A vegetação tem o poder de evaporar e formar chuvas e deixar úmido o ambiente. Então, a Amazônia é propícia a isso, por exemplo. Um exemplo. Correntes marítimas é outro. Está ali no mar, no oceano, várias correntes quentes e frias. A união de correntes quentes e frias vai ajudar na formação desses climas, ok? Solo. O solo, observe o solo, a terra. Quando chove, tá bem molhada e de repente ela tá seca. O que foi que aconteceu com ela? A água sumiu. Sumiu por quê? Porque o ar permitiu, certo? Então evaporou. Então, os fatores geográficos que a gente precisa ver: a latitude, a altitude, a continentalidade, a maritimidade, a vegetação, as correntes marítimas e solo. Isso contribui para a formação do clima, certo? Agora nós vamos ver e o relevo, que é a mesma coisa que a altitude. Agora nós vamos ver os climas do mundo, certo? Climas do mundo. No centro do planeta, próximo ao Equador, são climas quentes, ok? Com exceção dos lugares que têm altitude, terreno muito alto. Quanto mais alto, mais frio. Nós estamos no meio do Nordeste, nada na natureza é igual. E, no entanto, na Chapada do Araripe é frio. Por quê? Por conta da altitude, ok? Então, vamos lá. Clima, por que é importante estudar clima, meu pessoal? É importante porque, a partir dessa compreensão, você vai entender a organização social. É importante para entender que a gente se alimenta, a gente bebe água, a gente precisa da água para viver, certo? A gente precisa da energia elétrica que vem muito do nosso país, em especial da água. Quando não é da água, é do sol. Quando não é do sol, é do vento, né? A energia solar, energia eólica, tudo vem da natureza. Tudo o ser humano explora. Então, vamos lá entender os climas. Clima equatorial, perto do Equador, e é um clima úmido. Amazônia, por exemplo, região norte. Clima equatorial. Por quê? Porque tem lá uma floresta equatorial, uma floresta fechada, uma floresta que tem um solo profundo. Uma floresta que permita a evaporação constante, o chamado evapotranspiração. E aí o clima é quente, chove todos os dias, embora seja quente, certo?
Clima tropical. Clima tropical está entre os trópicos, ok? Se está entre os trópicos, Câncer e Capricórnio também é quente. Aí são a questão da temperatura alta, né? E aí o Nordeste está entre esses climas tropical. Tropical, semiárido. Semi, chove pouco, mais ou menos 700, 800 milímetros por ano, certo? Tropical é um ambiente quente e o inverno é frio. Olha o nosso inverno em junho começou, ainda tá friozinho um pouquinho, tá? Mas quando eu entro setembro já vai começar a esquentar. À noite tá um pouquinho mais frio. Então, o clima tropical, ele é quente no verão e no inverno é frio. Subtropical está acima e abaixo dos trópicos. Trópico de Capricórnio abaixo, trópico de Câncer acima. São climas frios, certo? 30 a 35 graus. Chuvas distribuídas ao longo do ano. Olha a região sul do Brasil. É subtropical, tá? Ou temperado. É uma região que tem chuva distribuída ao longo do ano, tá bom? Porque está abaixo do trópico de Capricórnio. Semiárido, já falei. Deserto. Deserto, vocês já sabem, não chove. Quando é o deserto do Saara, ele é quente o dia todo. E à noite fica um pouquinho mais frio, né? Porque baixa a temperatura. Não tem sol, então baixa. Não tem água, as plantas são espinhosas, são espaçadas, são distantes uma da outra. Os animais também conseguem sobreviver ali, mas não conseguem sobreviver em lugar que tem água. Então, no Saara, deserto do Saara, mas tem outro deserto que tem esse tipo de ambiente. Por exemplo, do Atacama, se não me falha, no Chile, aqui na região do hemisfério sul, aqui na América do Sul, e outro na China, que é o Gobi. São ambientes frios, porque está em alta altitude, então as correntes de ar não conseguem chegar e lá forma-se um grande deserto. Mediterrâneo acontece no Chile, nos Estados Unidos, África do Sul e Austrália. É quente e seco no inverno e ameno no verão, certo? Desculpa, verões quentes e secos e verão mais ameno. É parecido com o nosso, tá bom? Com o nosso Nordeste. Então, quentes e secos no verão e ameno no inverno, parecido com o Nordeste, tá? Mediterrâneo esse. Temperado menos 0 graus a menos 18 graus. Onde é que está esse, professor? Abaixo do trópico de Capricórnio e acima do trópico de Câncer. Aí você diz assim, professor, mas a senhora não disse que o subtropical tá aí também? Tá, lógico que tá. Você vai ver na página 106, no seu mapa, e vai verificar os tipos de clima em cada área do planeta, tá bom? Por quê? Para ocorrer um clima temperado, é preciso que os fatores geográficos propiciem aquilo. A continentalidade, a maritimidade, o relevo esteja ali juntinho para formar aquele clima, tá? Então, não tem como a gente dizer, aqui é isso, aqui é ali. Você vai identificar no mapa onde eles estão, ok? Clima frio, 15 graus Celsius a 20 graus Celsius, já está no círculo polar ártico, certo? E o inverno é muito rigoroso. São pouco povoados também. De montanha, frio de montanha, está nos Andes, nos Alpes e no Himalaia. Andes está aqui próximo da gente, Chile, Peru, aqueles países ali. O Alpes está na Europa e o Himalaia está na China. Então, são terrenos muito altos, que aí permite que quanto mais alto, mais frio. A cada 200 metros, diminui 1 Celsius, certo? De temperatura. E o clima polar, que esse é realmente no polo, abaixo de 0 Celsius. Vocês sabem que o que for menos é muito frio.
e a partir de 0 acima também é frio. Mas se chegar a 30 já é quente, certo? Compreenderam isso? Então, eu vou mandar esse vídeo e vocês dão uma olhada da página 106 a página 106, a página 107, nos climas do mundo, identificando no mapa onde estão esses climas, ok? E abaixo tem um criptograma, que é esses quadradozinhos na página 106, vai identificando e vendo aqueles negocinho assim, a quantidade de chuvas por dia, por ano, por mês, tá aqui. É equatorial, então tá as chuvas, tá? Aí vamos no desértico, não tem nenhum risquinho, tá bom? Beijo. Tchau e fiquem com Deus.